Olá! Já vimos em vídeos anteriores como ler de arquivo, né, o equivalente ao modo R lá do C, como escrever num arquivo usando algo similar ao modo W, né, lá do C, aqui no Java, usando a classe formatter, mas não conseguimos ainda, com as classes que a gente tem, utilizar aquele modo A, o modo append que a gente tinha na linguagem C. Com o modo append, nós conseguimos acrescentar informações no final de um arquivo, né? Então, nós já vimos como ler, já vimos como sobrescrever um arquivo, mas não vimos ainda como acrescentar informação ao final do arquivo. Bem, eu pesquisei e não achei uma classe que fizesse isso diretamente. Então, o que a gente fez? A gente utilizou as classes que a gente tem na leitura e na escrita para poder dar esse comportamento aí. Eu poderia encapsular, mas a gente não estudou encapsulamento ainda, então eu vou fazer tudo no corpo do main mesmo, para que a gente possa ver esse comportamento acontecendo. Bem, eu vou abrir aqui o código do NetBeans para a gente poder ver essa situação acontecer. Então, o que a gente fez aqui, né? A gente abriu o arquivo, eu chamei de arq2.txt, esse arquivo está aqui na pasta do projeto, ó. E aí eu abri aqui usando a classe scanner. Aí o que a gente fez? A gente pegou aqui o scanner e foi a partir do scanner escrevendo numa string, ou seja, eu fui lendo tudo que tinha no arquivo. Vamos abrir aqui o arquivo, ó. O arquivo tem duas linhas, valor igual a 30, novo texto. O que ele fez, né? Eu vou depurar aqui o código, que aí vai ficar fácil de ver. Bem, quando eu começo aqui, ó, a minha string S, ela tá vazia. Eu vou, passo por aqui, olha o que acontece. A minha string S recebe valor igual a 30 e faz o salto de linha. Por quê? O scan.nextLine, ele pega esse arquivo e ele lê tudo que se encontra no arquivo até encontrar um salto de linha ou final de arquivo. Mas quando ele encontra um salto de linha, ele não acrescenta o salto de linha na string. Então o que a gente fez? A gente foi, pegou o conteúdo que ele leu e acrescentou manualmente o salto de linha no final. Aí, na sequência, né? Ainda há algo para ler, porque ainda há texto no arquivo. Ele vai pegar o que já tinha lá, que era valor igual a 30, com o /n, e vai ler o novo texto. Então, olha só o que acontece com a string. Olha como é que a string ficou. Ó, valor igual a 30, /n, novo texto, /n. E aí, nesse momento, ó, não vai ter mais nada para ele ler. Então, ele vai parar de ler os dados, vai fechar o scanner. Então, o que eu tenho nesse momento, né? Eu tenho toda a informação que eu tinha em arq2 guardada em memória na variável s, que é o que eu tenho aqui, ó. Olha aqui minha variável s. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar a formatter. A formatter vai pegar o arq2, ó, e vai simplesmente apagar tudo que tem lá. Então, quando eu fizer aqui, ele vai apagar. Isso aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, apagou. Depois, eu vou pegar o que eu tenho na string e vou jogar para dentro do formatter de novo. Então, olha só. E vou acrescentar texto no final de tudo. Ao final, fecho aqui o meu formatter. E aí, se eu abrir o arquivo, eu tenho aqui o que eu tinha antes, olha só, mais texto no final de tudo, né? E aí eu consigo dar esse comportamento do append. Se eu rodar esse código mais uma vez, olha só, vamos mostrar aqui, agora sem depurar. Ó, rodou, ele vai colocar um outro. Aí. Vamos lá. Olha só, colocou texto no final de tudo, ó, a cada vez que eu executei. Se eu executar mais uma, olha só, vai aparecer texto ao final de tudo a quarta vez, ó.
Então, eu consigo dar esse comportamento de acrescentar informações no arquivo. Para isso, eu peguei o conteúdo do arquivo, joguei em memória e depois usei a classe formatter para reescrever o arquivo. Não é a forma mais bonita, tá? A gente poderia encapsular isso numa classe, ou seja, para ficar mais elegante, mas para fins de mostrar o uso do modo append, um equivalente ao modo append aí do C, esse código serve, tá? Então, sobre escrita e leitura de arquivo, era isso que a gente tinha para falar. Valeu!